Aqui no canal já tem um vídeo mostrando a diferença entre leitura beta, sensível, crítica. Já tem um outro vídeo dando dicas para autores de como que eles podem conseguir leitores beta e agora eu vou falar sobre a leitura propriamente dita. Se tu ainda não me conhece, eu sou a Coral Reis, eu sou autora independente e tenho 2 romances publicados na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição se tu quiser conferir depois. E agora eu vou falar para ti, autor, o que tu deve cobrar e esperar de um leitor beta e para ti, leitor, o que tu deve se atentar enquanto tu estiver betando uma história. Para dar aquela contextualizada, o que é a leitura beta? É a leitura teste. Muito provavelmente é o primeiro contato dessa obra com qualquer outra pessoa que não seja o autor. Então, geralmente a gente faz isso em uma etapa onde o livro ainda está muito cru, às vezes até está incompleto, né? Então, vai ter erro ortográfico, gramatical, vai ter problema na estrutura, um monte de coisas. E, assim, bom de pontuar até para o autor saber que não é papel do beta revisar a história, tá? Mas, se você for um beta paciente e bacana e quiser pontuar todos esses errinhos que tu encontrou, tipo aqui vai um acento, aqui vai uma vírgula, pode fazer, porque ajuda muito o autor depois, tá? Não é obrigação, mas é permitido. O que o leitor beta faz de fato então, tá? Vamos fazer uma analogia assim, tipo, se tu estiver testando um aplicativo, por exemplo, tu vai dizer se tem alguma função que não tá funcionando, que ela falha, se tem algo que tá confuso, se tem algum botão que você ainda não entendeu para que funciona. Você também vai chegar para ele, pro desenvolvedor e vai falar assim, nossa, eu gostei muito de tal função porque eu não vi isso em nenhum outro aplicativo. Por que eu tô falando isso, gente? É muito, muito importante você mostrar pro autor as partes problemáticas, digamos assim, né? No sentido de, tipo, tem falha, tem alguma coisa que precisa ser melhorada, alguma coisa que não tá boa. É muito importante isso, mas para equilibrar, tu tem que mostrar as partes boas também. Tu tem que surtar com o livro, a gente aceita surto de todo que é tipo, a qualquer hora. E tem que mostrar, tá? Tem que mostrar a parte boa também, ressaltar as partes boas que tu tá lendo, não só as partes ruins que tu tá encontrando. Como fazer essa leitura? Então, né? Agora que tu já sabe que tu tem que pontuar as coisas boas e as coisas ruins. Como que tu vai identificar isso na história? Como é que tu vai passar isso pro autor depois? Eu vou começar dando uma dica pro autor, tá? Tu pode fazer um questionário, se tu tiver, assim, questões muito específicas que tu queira que o leitor perceba na história, né? Já manda junto com o arquivo do livro, não sei como é que tu vai compartilhar, eu compartilho pelo Docs, que eu acho muito mais prático, porque daí o próprio leitor já pode ir sinalizando e adicionando comentários no próprio texto, né, eu compartilho uma cópia, então eu acho muito mais prático, mas tu pode já, né, sinalizar ou no próprio texto, eu faço bastante isso, tipo, eu escrevo lá um capítulo e daí sinalizo uma marca lá, sei lá, tipo, uma cena e falo, ó, quando vocês chegarem aqui nessa cena, eu quero que vocês saibam que eu tô pensando em cortar ela, né, depois vocês me digam se vocês acharam ela relevante ou não, se eu posso manter, ou se é melhor eu tirar fora mesmo, coisas assim. Ou então tu faz um questionáriozinho separado e dá pro teu leitor beta responder depois. Pra tu que é leitor, né, tu vai ter essa leitura muito mais ativa, tá? A leitura beta não é assim, tu não vai ler e dizer, ah, ficou bom, ah, ficou ruim. Não, tu vai ler e vai realmente fazer uma análise. Tu não precisa saber de escrita criativa, de técnica, de nada disso. Tu realmente tá lendo como um leitor. Então, todas as dúvidas e todos os comentários que se passarem na tua cabeça, tu já vai anotando, tá? Por mais que não pareça muito relevante. Depois tu pode pegar e filtrar o que tu realmente quer passar pro autor. Mas é muito, muito importante que tu tenha esse pensamento e anotando, sabe? E analisando as coisas no ato, porque às vezes a gente esquece. Se a gente só vai lendo, a gente esquece as coisas que a gente pensou. Então, o ideal, por isso que eu gosto do Docs, o ideal é tu já sinalizar e já marcar assim, tipo, ó, não entendi isso aqui. Tipo, ó, não entendi onde é que eles estão, não entendi o que ela quis dizer, esse parágrafo ficou confuso. É esse tipo de comentário que o autor espera do beta, porque a gente realmente está querendo que vocês tenham a melhor experiência lendo aquele livro. Então, se alguma coisa não está funcionando, você tem que sinalizar.
Lembrando que se tiver alguma coisa muito boa, você tem que sinalizar também e falar, tipo, nossa, essa frase ficou impecável, nossa, esse diálogo tá muito bom, nossa, eu amo esse personagem. Sempre vai equilibrando as informações pra gente não ficar, tipo, completamente desanimado e pensar, tipo, meu Deus, a minha obra só tem coisa errada, não tem nada de bom aqui pra ninguém. Então, quais seriam esses pontos, né, para você analisar, independente do autor te dar ou não um questionário, tá? Tem coisas que são básicas que a gente gostaria que vocês tivessem mais atenção, às vezes nem atenção, mas assim, no sentido de realmente repassar pra gente o que vocês acharam. Pode ser num todo, depois que tu terminou o livro, tu resolve pensar, tipo, nossa, por exemplo, assim, o primeiro ponto que eu não, que eu vou falar, é o personagem. Tu acha que o personagem tá consistente? Às vezes é uma coisa difícil de dizer capítulo a capítulo, mas é uma coisa fácil de dizer num contexto geral. Terminou o livro e pensou, nossa, esse personagem, consegui ver nitidamente a evolução dele e tudo mais, principalmente porque o personagem é a primeira coisa apresentada na história, né? Ele é o primeiro a aparecer e ele vai contigo do começo até o final, é o vínculo mais forte que tu tem com aquilo ali. Então, é uma coisa que tu já pode ir percebendo desde o começo. Tipo, ele tá cativante, ele tá convencendo, ou ele tô achando ele sem sal, ou então ele mudou de personalidade do nada no meio do livro, sem motivo, e ficou estranho, ou então tu vê uma cena que, tipo, tu pensa, nossa, ele nunca faria isso, porque tu já conhece ele tão bem, entendeu? Então é muito importante tu pegar esses aspectos da história. Presta atenção no personagem, presta atenção em diálogos, se eles são fluidos, se eles são verossímeis, presta atenção em descrições de ambientes, se tu consegue sentir onde é que os personagens estão, se tu consegue visualizar aonde que a história está se passando. Outra coisa é o objetivo. Tu consegue identificar se o objetivo tá claro? Tu tá entendendo para onde a história tá indo? O que esse personagem tá buscando? Demorou muito para tu perceber isso ou desde o começo ficou claro? E o conflito? Objetivo e conflito são as coisas mais importantes. Tu consegue perceber o que é que esse personagem está enfrentando? Quais são as dificuldades que ele está tendo para chegar nesse objetivo dele? Você consegue identificar isso na história? Parece claro bastante para você? Porque, sério, gente, é muito, muito importante. Tipo, se tu achou que os capítulos são muito curtos ou se tu achou que eles são muito longos, vale comentar com o autor. Se tu acha que o ritmo da história às vezes tá muito rápido, tá muito lento ou tá ótimo, comenta com ele também, diz o que tu tá achando. Sempre que tu sentir alguma emoção com o livro, conta pro autor. Qualquer que seja, tipo, nossa, esse capítulo me deixou puta. Nossa, eu chorei com isso daqui. Nossa, ai, era isso que eu queria. Ai, tô muito feliz, finalmente. Sempre, sempre diga isso pro autor, porque pra gente, a gente tá tentando evocar essas emoções no leitor. É muito importante saber se a gente tá sendo bem sucedido ou não, tá? Então, sempre que tu sentir alguma coisa muito forte com aquele capítulo, com aquela cena, com aquela fala, sinaliza. Conta pro autor, tipo, nossa, aqui tu me pegou. Tipo, nossa, aqui eu chorei. Ai, aqui eu dei gargalhada. Aqui eu fiquei com medo. Qualquer coisa, o que tu tá sentindo, tu pega e expressa isso pro autor, porque é muito importante pra gente saber se a nossa narrativa, se a maneira que a gente descreve as coisas, se as palavras que a gente usa estão surtindo o efeito que a gente espera. A minha última dica seria realmente, né, focar bastante nessa coisa de furo, de roteiro, de erro, de continuidade, sabe? Qualquer falha, assim, é muito importante tu pontuar. No meu livro tem várias, tá? Eu lembro que teve um momento que eu falei que a personagem falava alguma coisa como se ela não soubesse daquilo. Daí veio uma leitora beta e falou, não, mas ela sabe, porque eles já conversaram isso aqui antes. E aí eu fiquei tipo, nossa, é verdade. Aí já sinalizei no meu checklist de revisão que eu preciso consertar aquela parte. Então, assim, tudo que você sentir, assim, que tá fora do lugar, que tá faltando, ou que tá repetido, sinaliza tudo, passa tudo isso pro autor. Então, assim, eu dei uma listinha de dicas gerais, tá? Mas tu, como leitor, qualquer outra coisa que tu achar pertinente, fala pro autor. Tu, como autor, qualquer coisa específica que tu quer que ganhe atenção, fala pro leitor. A minha dica assim, suprema desse vídeo não é tanto a respeito de como fazer essa leitura, de como fazer esse feedback, mas é o seguinte, trabalhem com prazos, tá? É muito ruim quando um leitor
diz que vai ler, que vai betar a história, e aí ele desaparece. Às vezes ele nem lê, às vezes ele até lê, mas nunca diz o que ele achou. Sério, gente, a betagem, como vocês talvez estejam reparando através das dicas desse vídeo, ela é muito, muito importante para o leitor. Desculpa, para o autor. Então, por favor, se tu se compromete com aquilo, se comprometa de verdade. Então, assim, faça um prazo. Autor, tem um livro, tem tantas páginas. Em quanto tempo tu acha que tu consegue ler esse livro? Leitor, tenha a decência de analisar a tua rotina e dar uma data realista, tá? Tipo, uma realista mesmo. Não fala assim, eu leio em uma semana. Só que é uma semana que tu tá atolado de coisa pra fazer e tu não vai conseguir ler o livro. Não faça isso, entendeu? Seja realista, analise realmente em quanto tempo talvez tu consiga ler esse livro. Talvez bota ali uma margenzinha maior e se comprometa a ler nesse período. Marquem uma data, então tipo, tu vai levar 2 semanas para ler esse livro, então no dia tal de tal a gente vai conversar sobre ele. Assim, não tô falando que durante esse tempo tu não pode surtar lá diretamente com o autor, porque pode, mas é sempre legal ter esse momento, sabe? Tipo, depois que tu conclui a obra, senta pra conversar sobre isso. Por mais que tu já tenha repassado, né? Vamos dizer que tô fazendo pelo Docs. E aí o autor já leu tudo os teus comentários, já sabe o que tá acontecendo. Mesmo assim, tenham essa conversa no final, sabe? Porque a conversa, o diálogo, né? O bate e volta, ele é muito mais orgânico. Às vezes coisas surgem a partir disso, às vezes vai ter coisas que o autor não vai querer alterar na história dele, então ali ele vai te explicar e vai falar, na verdade aqui tu achou tal coisa, mas é porque é assim, assim, assado. Eu faço muito isso com as minhas leitoras betas, elas estão betando a minha história que eu ainda estou escrevendo, né? Ela está incompleta, elas vão acompanhando ao vivo, e muitas vezes tem algumas dúvidas que são pertinentes para a história, mas que não fazem sentido pra mim alterar, porque eu sei o final da história. Então, às vezes eu vou lá e falo, aqui eu não fiz desse jeito por causa disso, disso e daquilo. E aí elas me dizem, tá, faz sentido, ou então, mesmo assim, não fez sentido. Aí eu tenho que rever. E no final eu ainda pretendo fazer uma conversa com elas mais dinâmica, aquela coisa de realmente a gente debater o livro inteiro ali, para ver, né? Eu vou repassar depois para elas as alterações que eu realmente pretendo fazer. Vou passar depois um arquivo revisado com tudo grifado para elas verem as alterações que elas sugeriram, né, na prática. E isso precisa de um prazo, isso precisa acontecer dentro de um prazo, porque a publicação, ela é um processo demorado, é um processo com muitas etapas, então a gente não pode ficar esperando a boa vontade do leitor beta ler e desaparecer ou ler só quando quiser. Não, sabe? Se você está disponível, se está comprometido a ler esse livro nesse prazo, então leia esse livro nesse prazo, passa o feedback e tá tudo certo. É isso que tu tem que ter em mente. Se tu tá comprometido com aquilo ali, então aquilo ali não é uma leitura de lazer, tá? Tem alguém dependendo do teu feedback. Então, por favor, se tu não pode, dispensa, se tu pode, se comprometa. E assim, só para complementar, se tu, autor, se sentir mais seguro, faça um contrato contra plágio, contra roubo, já falei disso em outro vídeo, né, assim, para te deixar mais seguro mesmo de que aquele leitor vai só ler a tua história e fazer essa avaliação, esse feedback, e não vai acabar comprometendo o teu trabalho, porque afinal de contas tu tá entregando para ele um produto inteiro ali na íntegra, né? Por mais que esteja com falhas e tudo mais, é um risco que a gente corre, então tente criar um vínculo de confiança com o teu leitor beta e, se precisar, faça um contrato com ele, inclusive incluindo uma cláusula ali de prazo para garantir que tu vai receber de volta o que tu espera que tu vai receber. Afinal de contas, a maioria das vezes a gente está fazendo a leitura beta com pessoas que oferecem gratuitamente, né? Então, por mais que seja gratuito, ainda assim é um serviço, se você for pensar bem, né? Tu tá oferecendo o teu livro em primeira mão e ela tá te oferecendo a avaliação daquela história. Então, vamos fazer ser um relacionamento saudável e benéfico para todo mundo.
Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que elas sejam úteis e que vocês consigam otimizar a leitura de vocês, né? E que os autores também consigam se beneficiar dessa nova perspectiva, né? De ter um feedback, de entender que a betagem é importante para a história e que ele também pode construir isso com o leitor, né? Pode ajudar a direcionar o leitor a perceber as coisas mais cruciais ali da história dele, para ter uma avaliação que realmente ajude a gente a entregar um produto assim impecável para os leitores, porque pra gente, pro autor, ele nunca vai estar bom o suficiente, mas sempre vai ter alguém que vai amar a nossa história e é isso que a gente quer entregar o melhor pro leitor. Então, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, deixa um comentário aqui se você tem alguma outra coisa assim que você acha muito importante reparar na história, comenta aqui pra gente ir criando uma lista bem completinha de coisas que podem ser mais exploradas durante a leitura beta, para os autores também saberem o que é que vocês mais percebem quando vocês estão lendo e para os leitores saberem o que os autores estão mais curiosos para saber o que vocês estão pensando. E, por favor, se inscrevam no canal, tá? Porque toda quarta-feira, às 6 da tarde, tem vídeo novo, tem vídeo de dica, tem vídeo de vlog, tem vídeo de tudo que pode imaginar. E só não posto mais porque, infelizmente, eu não tenho tempo, né, pra postar com mais frequência por causa disso. Oi, meu amor, demorou até hoje. Obrigada por assistirem até o final e até o próximo vídeo.